Bom dia, turma. Na aula anterior, nós falamos sobre átomos, sobre algumas teorias que embasaram todos os modelos que foram propostos até a gente chegar no modelo mais atual. Falamos sobre partículas ainda menores, sobre as frações que compõem o átomo em si, sobre elétrons, prótons, nêutrons. E hoje nós vamos para a escala mais macroscópica. Vamos estar abordando o último tópico para encerrar esse primeiro módulo e todo o conteúdo do nosso primeiro bimestre. E o tópico de hoje nós vamos falar sobre os vegetais propriamente ditos. Esse assunto ele vai da apostila da página 247 até a 268. Primeiramente, a gente precisa estar tendo uma visão um pouco mais ampla. E quando a gente fala sobre organismos vivos na nossa definição, ou melhor, na setorização que a gente consegue fazer, a gente divide todos os organismos em 5 diferentes reinos, que vai desde o Monera, que seriam os organismos procariontes, depois o reino protista, o reino animalia, o reino fungi e o reino plantae, que é o reino dos nossos vegetais, assunto da aula de hoje especificamente. Quando nós falamos sobre as plantas, sobre os vegetais, a diversidade dentro desse grande reino é absurda, é muito ampla. Nós conseguimos pensar em plantas de aquário, nós conseguimos pensar em plantas rasteiras, em gramíneas, em árvores, arbustos, e todos esses organismos, apesar das suas diferentes adaptações, estão dentro de um mesmo reino, tal como a gente consegue observar nessa ilustração ou na apostila, na página 249, temos os aguapés, que são plantas mais ligadas ao ambiente aquático, elas estão estritamente dependentes dessa fauna, elas compõem a flora também costeira. Nós temos a aveloz, que não tem uma estrutura muito cotidiana, muito corriqueira, mas também está dentro desse reino. Nós temos as carnaúbas, que são árvores enormes, que também compõem o mesmo reino. E todas essas espécies, ainda que tenham muitas diferenças, elas têm também muitas semelhanças que as interligam e fazem com que todos esses organismos estejam dentro do mesmo reino. Basicamente, todas as plantas, todos esses vegetais que nós vamos ver no encontro de hoje, eles vão deter minimamente 3 estruturas que os correlaciona de um modo bem específico, que seriam as raízes, os caules e as folhas ou as suas adaptações. Quando nós falarmos sobre as raízes, vamos ver que, independente das suas variações, e aí nós podemos pensar em raízes robustas de árvores enormes, ou nas raízes das próprias gramíneas, ou então em raízes que nós utilizamos na nossa alimentação, como a raiz da mandioca, enfim. No geral, todas essas raízes vão apresentar pouca clorofila, porque em sua maioria, a função dessas raízes vai fazer com que elas estejam sob o solo. E se elas estão em um local onde não tem tanta iluminação, basicamente que elas não vão ter clorofila, que mais à frente nós vamos ver que estão presentes em organelas, em células que correspondem à função de realizar a fotossíntese para a planta. Então, basicamente, poderíamos dizer que a função da raiz seria de fixação no solo, já que as plantas não se locomovem, e a absorção de nutrientes também. Elas estariam fazendo essa absorção para jogar para o resto do organismo em si. E por isso, muitas raízes são utilizadas também há milênios como fonte de nutrientes, já que é nessa parte da planta que se concentram diferentes nutrientes que são absorvidos do próprio solo. Ao mesmo tempo, entra um grau de periculosidade, porque assim como absorve nutrientes, se eu tiver num solo contaminado ou se ela armazenar determinadas substâncias tóxicas, a raiz também pode ser fonte de contaminação ou de intoxicação. E aí, como nós falamos, essas raízes podem estar se diferenciando também conforme a espécie desse vegetal. No geral, nós podemos falar que o conjunto de raízes de uma espécie pode ser denominado sistema radicular.
E esse sistema radicular que vai estar variando. Normalmente, nas plantas, nos vegetais que compõem a classe das monocotiledôneas, ou das plantas de menor porte, por assim dizer, a gente vai ter um sistema radicular fasciculado. Já nas eudicotiledôneas, ou nas plantas de grande porte, a gente vai ter um sistema radicular axial ou pivotante. Ora, mas qual seria a diferença entre esses tipos de raízes? O sistema radicular fasciculado, como ele vai estar presente nas plantas de menor porte, normalmente não vai ter uma raiz muito profunda. Mas como ele não vai ter uma raiz muito profunda que vai garantir a fixação, vão ter algumas raízes secundárias, mais finas, mas que consigam cobrir uma ampla área do solo, fazendo com que essa planta esteja bem fixada e consiga absorver os seus nutrientes. Já ao contrário, nessas plantas de maior porte, esse sistema radicular axial vai ter uma raiz central muito profunda, muito forte, porque a gente não pode esquecer que é necessário que a raiz seja forte para sustentar todo o tamanho dessa espécie a qual essa raiz pertence. E aí a gente ainda consegue observar algumas zonas ou áreas dessas raízes que são muito características e presentes na grande maioria dessas espécies vegetais. Em uma raiz, a gente consegue observar uma zona de raiz secundária, que normalmente faz adesão ao solo também. Um pouco mais abaixo, a gente consegue observar uma zona que é chamada de zona pilífera, onde existem essas raízes que lembram muito pelos. São raízes bem fininhas que são responsáveis pela absorção dos nutrientes, das substâncias ali presentes no solo. Posteriormente, tem uma zona da raiz que é um pouco mais fina e alongada, que é onde há a multiplicação celular, fazendo com que essa raiz ganhe comprimento e vá se aprofundando no solo. E, ao mesmo tempo, na ponta da raiz existe a chamada zona meristemática, que é onde há ainda maior multiplicação celular. E essa zona meristemática, como é extremamente importante, se você corta essa zona da raiz, você mata a planta, porque você rompe toda a zona responsável pelo crescimento, né, daquele segmento do organismo. Em volta dessa zona meristemática tem uma outra área que nós chamamos de coifa, que é um pouco mais rígida, responsável pela proteção da zona meristemática, fazendo também com que a raiz consiga ir se alongando no solo sem estar danificando a zona de multiplicação celular. E nós conseguimos observar a beleza desses organismos. E como nós vimos lá no início, de acordo com a adaptação deste organismo, desta espécie, ao seu ambiente, existirão algumas modificações, inclusive nesses órgãos, nesses segmentos, nesses componentes do sistema inteiro. Quando nós falamos das raízes, conseguimos fazer algumas diferenciações bem bruscas. Por exemplo, nos manguezais. Quem já tiver visto ou entrado em contato com o mangue, é uma zona de alagamento, às vezes de extrema quantidade de nutrientes, mas ao mesmo tempo, às vezes em determinadas áreas a quantidade de nutrientes é bem rica em um dado elemento e escassa em outro, enfim. E aí surgiram algumas raízes tidas como raízes aéreas, onde elas buscam a questão da absorção de oxigênio também, para que elas não apodreçam devido à grande quantidade de água também ali naquele ambiente. Temos também as orquídeas, que também detêm raízes aéreas, afinal, quem já também observou uma orquídea, normalmente ela se acopla a um outro organismo, então ela tem adaptações na sua estrutura que permite com que ela viva fora do meio subterrâneo. E assim, nós já saímos das partes ou dos componentes estritamente coligados ao ambiente subterrâneo. Observamos que existem algumas adaptações, mas existe dentro do próprio organismo que está fixo ao ambiente subterrâneo também alguns componentes que estão fora do solo.
E o caule é um grande representante desses componentes. E aí, tal como nós observamos na página 253 da apostila, ou nessa própria ilustração, nós temos as sequoias, que são árvores enormes, às vezes são necessários 10 a 15 ou até 20 homens de braços dados para conseguir cobrir todo o diâmetro de uma árvore dessa. E existem outras plantas também, arbustos de estrutura muito menor, que também detêm os seus caules. Mas, em suma, nós poderíamos dizer que a função do caule é de sustentação dos órgãos superiores, sejam as folhas, flores, frutos ou outros órgãos que essa espécie possa deter em si. E também para o transporte de substâncias, tanto as produzidas nas raízes, aquelas que elas absorvem do solo, quanto as outras substâncias que são produzidas nas folhas, nas flores. E aí nós conseguimos observar que, assim como algumas raízes sofreram adaptações inerentes ao ambiente nos quais elas estão inseridas, os caules também detêm as suas adaptações e especificidades. Todos vão ter a mesma função, mas podem ter um plus, uma outra função específica que o diferencie devido à sua espécie, devido ao ambiente no qual aquilo tudo está inserido. E aí um grande exemplo são as palmas, os cactos, que já são caules extremamente ricos em clorofila, justamente o quê? Para que eles possam realizar a fotossíntese. E normalmente nos cactos a gente não observa folha, e a gente vai entender um pouco mais à frente o porquê de não ter essas folhas e o porquê desses caules serem ricamente verdes. Conseguimos ver também, como no caso da batata, que o caule já tem uma denominação específica, onde ele pode ser chamado também de tubérculo. Haverá uma parte do caule convencional, como nós vemos, que sustenta as flores, as folhas, mas conseguimos ver também na parte subterrânea caules adaptados, que seriam o que nós chamamos de tubérculos, que são caules subterrâneos, a parte da batata que nós comemos. Conseguimos ver também, como no exemplo dos limoeiros, o caule convencional, mas para adaptação de proteção da própria planta, a inserção de espinhos em suas estruturas, fazendo com que essa planta resista a algumas pragas, a alguns outros animais herbívoros que pudessem vir a comer não apenas o próprio fruto, mas o organismo de uma forma íntegra, por assim dizer. Uma outra adaptação que gera um outro nome é o caule do gengibre, que já adquire o nome de rizoma, porque diferente da grande maioria dos caules, que é vertical, que cresce, dá origem aos arbustos e árvores de grande porte, os rizomas eles já são tidos como os caules verticais, que se esparramam no solo. A parte comestível do gengibre também. A gente vê aquilo que lembra uma batata, mas não é batata porque a batata é subterrânea, vê acima do solo de onde saem as folhas. E conseguimos ver também ali, junto ao nosso amigo bulbasauro, o bulbo, que é uma outra adaptação de caule que recebe um outro nome. A cebola, ela não detém o caule convencional, ela detém o bulbo, que está acima da terra também e serve como armazenamento. Por isso que a gente não come a folha da cebola, a gente come o caule, porque é ali que estão os nutrientes e tudo aquilo que a gente quer retirar como propriedade. Então, a gente tem que o bulbasauro seria também uma grande ilustração de personagem desse caule diferenciado. E aí, como nós falamos, citamos as raízes com a função basicamente de fixação e absorção, subimos um pouco para o caule, onde tem a função de sustentação dos órgãos superiores e transporte entre os órgãos superiores e as raízes, que seriam os órgãos inferiores. E quando a gente chega nos órgãos superiores, poderíamos falar das folhas. As folhas detêm em si uma das funções mais importantes, tanto para o organismo sobreviver, quanto para o ecossistema de um modo geral e para o que a gente hoje conhece como sendo a capacidade de haver vida no planeta também, além da água, por assim dizer, que é a função de fotossíntese. Então a gente poderia
dá para a folha designar como função mais importante a sua capacidade de realizar a fotossíntese. Quando a gente fala das folhas, assim como as raízes e os caules, elas também vão deter em si essas ligeiras modificações e adaptações de acordo com o organismo, de acordo com o ambiente no qual ele está inserido. Mas, no geral, a gente consegue observar que, da parte do caule de onde sai a folha, eu consigo observar a estípula. Em alguns organismos, não são todos que vão ter, mas são essas folhinhas modificadas. Mas essas folhinhas modificadas, elas protegem o que vai ser o broto da folha e depois se torna a folha, que normalmente é composto pela bainha, a parte mais grossa de emancipação, de projeção da célula, que dá origem ao pecíolo, que vai se afunilando e dá toda a sustentação às folhas. Dentro da folha a gente também consegue observar o limbo, que seriam essas nervuras, e também conseguimos observar algumas diferenciações de acordo com as espécies, que seria o limbo composto ou o limbo simples, presente na folha de louro, por exemplo, o simples, ou nas folhas de cedro, de nim, onde eu tenho já um limbo composto, tal como nós conseguimos observar na apostila na página 256. E isso é uma diferenciação que dá para ser feita visualmente. No entanto, não mais como diferenciação, mas também como organelas, como partes características de todas as folhas, e indo já para uma visão um pouco mais microscópica, um pouco não, a gentileza minha, bem mais microscópica, a gente conseguiria observar, tal como nessa ilustração do slide, os estômatos. Os estômatos, eles estão presentes em todas as partes verdes da planta, mas eles se concentram principalmente nas folhas, e eles são responsáveis pelas trocas gasosas. E aí a gente consegue entender, por exemplo, por que a raiz normalmente não tem clorofila, não tem estômato, porque não está responsável por essas trocas gasosas, assim como a maioria dos caules também. Então, na folha é realizada a fotossíntese. E os estômatos, eles são as organelas, os componentes responsáveis pelo quê? Pela entrada e pela saída de ar, assim como as nossas narinas, pela absorção e pela expulsão daquilo que a gente está respirando. Só que no caso, a folha seria para as trocas específicas dela. E aí, num nível um pouquinho de maior profundidade, a título de conhecimento, a gente consegue observar nessa ilustração, na segunda, lá os cloroplastos, compostos por duas células, e a gente consegue observar esses pontinhos verdes, que seriam nada mais nada menos do que os detentores de clorofila, que realizariam, que seriam os cloroplastos, por assim dizer, que pertencentes aos estômatos, que seriam os responsáveis por fazer todo o processo de fotossíntese. E a gente consegue observar lá no meio do nosso estômato essa abertura, que tanto pode abrir quanto fechar. Assim como a gente controla a respiração, a folha tem a sua capacidade de controlar a sua troca gasosa de acordo com as condições do meio no qual ela está. E aí nós não poderíamos deixar de falar, mediante tudo isso, sobre o fenômeno da fotossíntese, onde basicamente tem ali o organismo vegetal, ele está fazendo a absorção de água do solo também, então tem água em todo o seu meio, tem água na raiz, tem água no caule, tem água na folha, e mediante a presença de luz solar, lá pelo estômato, ela faz a absorção de gás carbônico da atmosfera, produz uma reação ali intracelular nas células vegetais, onde ela consome o gás carbônico e água e produz glicose e oxigênio. Produz amido e oxigênio. Enfim, ela vai produzindo as suas próprias moléculas e liberando oxigênio para a atmosfera. Ali, mais uma vez, no meio, a ilustração dos cloroplastos, dessas organelas magníficas responsáveis por toda essa transformação de coloração verde, que é o que é característico em todas as espécies vegetais, e ali o seu produto. E a gente consegue observar mais uma vez que assim como ela libera oxigênio para a atmosfera, vai acumulando essas substâncias orgânicas
em suas estruturas, vai formando amido e outras moléculas que são de interesse para os animais herbívoros e, consequentemente, para outros que podem ser carnívoros também. E aí, como nós falamos lá no início, temos as raízes que fazem a absorção de todo esse nutriente do solo, e aí pensamos, tá, se tiver um organismo bem pequenininho, o transporte em tese seria bem fácil. Mas e aquelas sequoias de 25 a 30 metros de altura? Como é que as folhas lá do topo conseguem receber para as suas células os nutrientes que as raízes lá embaixo absorveram? A planta, assim como nós, também detém um sistema de transporte, que seriam tipo as nossas veias, as nossas artérias, elas têm os seus próprios sistemas de transporte. Da mesma forma com que as raízes precisam mandar para as folhas esses nutrientes, as folhas também precisam mandar tudo o que produzem para as raízes e para os outros componentes do organismo vegetal. E basicamente a gente vai se restringir em falar em dois sistemas de transporte. Um é o floema e o outro é o xilema. Ouvi na minha época de estudante algo que me ajudou muito a gravar, embora seja bem esdrúxulo a comparação. O xilema é aquilo que está levando para cima, e a minha professora na época falava de levar para cima. Nunca mais esqueci, foi eficiente, talvez seja para vocês. Então o xilema ele vai levar toda a seiva bruta, e a gente pensa bruto porque é oriundo do solo, e o floema vai levar toda a seiva elaborada, tudo de cima para baixo. E ao lado nós conseguimos ver uma ilustração microscópica desses dois vasos condutores no organismo vegetal. Desse modo, nós fechamos todo o módulo 1 com os assuntos de átomos, de constituição macroscópica do universo e falamos também dos organismos vegetais. Deste modo, agora nós nos teremos a realizar exercícios e a fazer a revisão desses conteúdos que se interligam em larga escala.